Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana do blog In The Sky. Sim, eu trouxe mais um vídeo aqui pro YouTube, fazia umas semaninhas que eu não estava trazendo nada, mas é por uma boa causa, acabei gravando dois conteúdos um pouco mais exclusivos pro IGTV, né, do Sebo Livraria Sul. Daí eu acabei não trazendo o conteúdo pra cá, porque eu queria que ele fosse um pouco mais exclusivo. Mas enfim, voltamos com uma vídeo resenha bem legal aqui. Mas antes você está me perguntando, nossa, está tão frio aí em Santa Catarina? Então, gente, não é que esteja tão frio, é porque eu já estou com uma crisezinha de rinite. Daí assim, além do nariz ficar aquela maravilha, eu sinto um pouquinho a garganta. Daí né, assim, não ser ruim devido a toda a questão do coronavírus, né, eu gosto de me cuidar um pouquinho mais. Eu tinha programado em fazer esse vídeo na terça-feira, mas como eu tô com crise de rinite, eu não vou sair de casa hoje, então daí eu tive que trocar aí as datas, tudo. Então vamos ao que interessa. Hoje eu trouxe esse livro maravilhoso aqui que eu terminei de ler, A Sangue Frio. Vocês me escutaram falando desse livro por vários dias, então eu trouxe ele para falar um pouquinho desse livro maravilhoso. Vamos colocar deste lado aqui. Deste livro maravilhoso do Robert Brennan. Então, galera, é o seguinte, eu acho que nós brasileiros não temos que ser obrigadas a pronunciar o sobrenome dessa galera aí, sabe, direito, porque eles também falam nosso nome errado, então é isso aí, tá? Então, A Sangue Frio, ele faz parte aí de uma série do autor chamado Erica Foster, que é uma personagem que ele criou. E tem vários livros dela. O primeiro livro que eu li dessa personagem, que eu já falei também, foi sobre Águas Escuras, que é esse aqui, que eu fiquei fascinada por esse livro. E daí, toda vez que eu ia gravar conteúdo na livraria, esse livro aparecia lá pra mim, né, mas eu ia deixando, e toda vez que eu ia lá, eu pensei, quer saber, jovem, a tua hora chegou. Então, eu acabei adquirindo o livro ali da livraria e li. E eu fiquei extremamente apaixonada por ele. Eu gosto muito de livros policiais. Esse aqui realmente é aquele livro policial, assim, raiz, entendeu? Que a gente gosta pra caramba sem ter amorzinhos. Então, né? Vocês entenderam. Esse livro aqui a gente tem novamente a nossa querida Erica Foster e toda a equipe, né? Que trabalha com ela. Todas as histórias do Robert, elas são voltadas na Inglaterra. Então a gente tem aqui a Erika, temos a detetive Moss, a gente também tem os peritos, o Nils, enfim, toda a galera que já apareceu aí nos outros livros dela estão aqui. Esse livro ele começa já no choque, né? A Erica Foster e a Moss, elas estão à beira de um rio, porque foi encontrada uma mala lá. E quando elas chegaram lá, tinha uma pessoa futricando lá e tal, e ele deu meio que um spoiler do que poderia acontecer lá, o que tinha. Elas abriram aquela mala e tinha supostamente um corpo lá. Só que quando essa mala ela foi pra perícia e tal, o médico identificou que não era um corpo, eram dois corpos, de uma mulher e de um homem, né, que não estavam identificados no momento. Então, o que acontece? Ela precisava saber quem matou essa pessoa e se foi uma só. Porque daí acabou meio que vindo ali uma teoria de que poderia ter sido duas pessoas, afinal de contas, uma só não ia conseguir matar duas pessoas, né? Tipo, matou os dois, destroçou praticamente, colocou dentro da mala e jogou no rio. Então, ela precisava saber o que estava acontecendo. O livro, daí a gente tem duas passagens de tempo. A gente tem daí a Erika Foster e toda a equipe correndo atrás para descobrir quem é o assassino daquelas duas pessoas. E a gente tem também um passadozinho ali mostrando os assassinos, que na verdade sim, são duas pessoas, é um homem e uma mulher, tanto que tá aqui numa sinopse, não na do livro, mas na internet ela tem, que é um homem e uma mulher, eles acabaram se envolvendo amorosamente, e daí no fogo da paixão a mulher se envolveu com o cara louco lá e vamos matar. Então daí eles estavam matando por causa de tráfico e por questões de dinheiro, e eu acredito mais que as mortes estavam acontecendo não só pela questão do dinheiro, mas pela empolgação mesmo. Então
a Erika tava correndo contra o tempo para descobrir quem tava matando essas pessoas, por que tava matando e aonde elas estavam. Então, assim, tem uma sinuca de bico esse livro o tempo inteiro, porque a Erika, ela nunca tá perto de estar descobrindo o livro. O assassino, foi uma coisa que eu gostei muito nesse livro. Ela nunca tá muito perto de descobrir quem é. A história acaba se desenrolando bem no finalzinho mesmo, nos últimos capítulos, e assim, ele demora bastante pra ela descobrir e ficar no pé do assassino, que eu gostei bastante, porque ele tem todo um desenrolar da história dos criminosos que pra mim foi bem legal, porque mostrou o que começou a acontecer com os dois, por que eles se envolveram num crime, daí tem ali aquela mulher que tá apaixonada pelo cara ali, enfim, é uma loucura sem tamanho. Obviamente que a gente também tem algumas outras questões pessoais da Erika. Uma coisa que eu gosto bastante do Robert é que a Erika, ela tem um passado ali bem complicado, um certo drama na vida dela, só que esses dramas pessoais da vida da Erika, eles são colocados em doses homeopáticas nos livros. Então você vai pescar um pouquinho aqui, daí você vai pescar um pouquinho ali, e vai montando quebra-cabeça. Então ele não joga tudo de uma vez só. Quando eu li esse livro aqui, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque se você quer saber bem do drama da própria personagem, você tem que ler todos os livros que estão... Todos os livros que tem aqui, ó. Você tem que ler do primeiro até o último. Agora, se você vai mais querer saber sobre a história, enfim, a história em si que está acontecendo nesse momento, daí você pode ler os livros sem sequência, assim, bem de boa, tá? Porque não tem grandes spoilers, tá? Pode confiar de boa. Então aqui, a gente além de ter uma personagem maravilhosa, que é a detetive Erika Foster, a companheira dela, né, da polícia, que é a Mosa, eu adoro as duas, elas funcionam super bem juntas. A gente tem aqui dois assassinos que são, olha, um dos melhores personagens que eu li até hoje foi desses aqui. Primeiro porque, tipo, eles não têm exatamente uma ideia do que eles estão fazendo, sabe? Eles estão matando ali meio que por dinheiro, meio por causa de droga e largou. Então eles não têm um grande motivo, é um motivo bem esdrúxulo mesmo. E eles são muito frios, o que eu curti bastante nisso, porque quando a gente vai ler um romance policial, acho que essa ideia do assassino ser bem frio e, tipo, tá ligando, né, o botãozinho do foda-se ali, pra mim faz toda a diferença. Então a gente tem um personagem que ele consegue enrolar certinho a Erika Foster. Então a gente acaba descobrindo mais sobre ele, sobre a família dele só nos últimos momentos finais do livro. Outro ponto que eu gostei bastante de Sangue Frio foi o final dele, que pra mim foi bem surpreendente. Eu imaginei uma coisa totalmente diferente e o autor, ele explorou outra situação, sabe? Ele mostrou um lado de que a gente, como ser humano, gostaria que acontecesse com os personagens. Então, além de ter esses corpos que estavam dentro da mala, eles mataram mais pessoas durante a história, que daí a Erika Foster vai descobrindo no livro. Gostei muito. A Sangue Frio foi assim, ó, um baita de um livro que eu li, que eu curti pra caramba, e eu acho que super valeu a pena ter lido ele, tá? Então fica a dica pra vocês, leiam esse livro, leiam os outros livros também do autor, tá? Que são esses aqui, ó, vocês não vão se arrepender, eles são muito, muito bons, tá? E eu espero, obviamente, que vocês gostem, tá bom? Então, me deixem comentários, me digam o que vocês acham, se vocês já leram esse livro, se vocês já leram esse aqui ou algum outro do escritor, que eu vou gostar de estar sabendo, tá bom? Então é isso, gente, ó, um beijão pra vocês e até a próxima.